Para citar um exemplo, o chamado primeiro penitencial de Vallicella, composto no norte da Itália no final do século IX ou na primeira metade do século X, depende diretamente de outro penitencial chamado Merseburga. Esse último distingue fornicar como sodomitas ou fazendo a coisa sodomita, homens fornicando entre as coxas e meninos ou homens fornicando entre as pernas, bem como ejaculações na boca ou em várias circunstâncias de autopoluição. Então, há uma distinção diferente nesse material. Cada um desses regulamentos, por sua vez, vem de fontes anteriores. Os cânones sobre cópula intracural ou intrafemoral, por exemplo, como são chamados, descendem do chamado Scarpsus Cumeani, um resumo de um famoso penitencial irlandês atribuído a Cumean. Os cânones também são reproduzidos em outras obras de origem italiana. Ele próprio, o produto das escolas do norte da Itália. Pedro não precisou ir muito longe para encontrar uma dúzia de textos. Tá? Então, ele está trabalhando com textos anteriores, sim. Pedro aprende com eles não apenas as distinções entre os tipos de pecado, mas quais autoridades devem ser usadas na condenação. Muitas passagens pertinentes das Escrituras teriam sido conhecidas por qualquer clérigo erudito a partir da interpretação patrística e medieval anterior, mas as fontes autorizadas não bíblicas poderiam facilmente ter sido obtidas de textos anteriores. Por exemplo, os textos de Pedro que Pedro cita do Concílio de Ancira são encontrados em várias coleções anteriores, incluindo Burchard. A citação de Pedro de Basílio deriva de Burchard e de uma coleção anterior. Pedro extrai suas autoridades não tanto de uma nova leitura das fontes originais, mas de gerações de textos predecessores. Essa dependência não é fácil para Pedro. Os sodomitas também têm seus livros, seus precedentes entre os penitenciais. De fato, a seção maior do livreto de Pedro é a refutação dos cânones penitenciais nos quais os sodomitas se baseiam. Ele tem vários argumentos contra esses textos. Seus autores são desconhecidos ou incertos, enquanto Pedro pode fornecer textos contrários de autoria clara, de autoria conhecida. O que é mais importante, os penitenciais citados pelos sodomitas são autocontraditórios e irracionais. Eles são condenados não apenas por autoridades contrárias, mas pela razão, pelas próprias coisas, pelo raciocínio claro dos argumentos. Para Pedro, o leitor imparcial rejeitará seus cânones ilusórios como monstros antinaturais. Olha a forma que Pedro argumenta. Veja que ele espera um leitor imparcial. Como um monstro quimérico, ele ruge terrivelmente sob a forma de um leão ameaçador e depois se afasta humildemente como uma cabrinha miserável. Eles são tão antinaturais, tão pouco convincentes quanto os crimes que toleram. Devem ser rejeitados como interpolações, como invenções de engenhosidade pecaminosa. O trabalho de Pedro nessas passagens pode ser visto de uma forma como a tentativa de estabelecer sua leitura dos penitenciais contra uma leitura concorrente. Ele faz isso sistematizando as fontes canônicas e usando princípios de consistência para descartar cânones discordantes. Então, ele vai estabelecer um novo cânone que seja homogêneo. Essa atividade de interpretação caracteriza o estudo do direito canônico, que precedeu Pedro nas escolas italianas e que depois dele levaria a triunfos mais famosos, as obras-primas de Ireneus e Graciano. Irnênius. Se esse trabalho de sistematização sempre admite tacitamente que os textos recebidos são mais discordantes do que se gostaria, ele rapidamente abafa a admissão em uma impressionante concordância.
Então, quando os sodomitas tentam argumentar a partir da própria discórdia dos penitenciais, eles se colocam contra as regras rudimentares da razão, contra a própria razão. E isso é usado por Pedro. No entanto, o apelo de Pedro à razão é algo mais do que a aplicação de novas técnicas de codificação legal. É uma reivindicação sobre os sodomitas, uma alegação curiosa e que não está totalmente de acordo com outras alegações e efeitos retóricos de Pedro. Por um lado, Pedro parece agir contra os sodomitas, apelando para o senso deles do que é racional na exegese e na regulamentação moral.